Governança corporativa. Esse é um dos temas do mundo corporativo de hoje. Nós vamos saber mais sobre esse conceito e a aplicação desse conceito com o nosso convidado, que é o Luiz Marcati, sócio e presidente da Mesa Corporate Governance. Como vai, Luiz? Tudo bem? Muito obrigada por estar conosco hoje. Tudo bem, bom dia, prazer estar aqui com você. Bom dia a todos os ouvintes. Luiz, a sua empresa, eu fiz uma pesquisa, ela é especializada em prestar consultoria para sucessão familiar nas companhias, certo? É uma consultoria voltada para a implantação e o desenvolvimento de estruturas e práticas formais de governança Uhum. nas empresas, sejam elas de capital aberto ou fechado. Sucessão, sem dúvida, é um dos temas mais importantes e críticos nesse processo. Fala um pouco sobre governança corporativa para quem ainda não está familiarizado com o termo. O que é exatamente isso e como vocês aplicam esse conceito no trabalho que vocês realizam? A governança ela trata do ambiente de controle das organizações, ou seja, é a maneira pela qual os sócios, os donos, se organizam para tomar decisões e encaminhar essas decisões para a administração da empresa. Se nós olharmos a administração como um todo dentro de um negócio, você tem dois corpos bem definidos: a governança e a gestão da empresa, que é quem toca o dia a dia dos negócios. No caso daquelas empresas que não têm esta governança estruturada ou formalizada, isso acaba ficando tudo misturado, ou seja, é o dono que também faz o papel de executivo, então isso tudo está misturado no dia a dia na condução dos negócios. Então, a governança estruturada ela leva os donos a discutirem e exercerem os papéis de donos, de controle com visão empresarial, com visão de futuro, de retorno sobre seus investimentos e transforma isso em diretrizes para os executivos poderem executar. Agora, esse modelo de, digamos, gestão, ele vai mudando muito de acordo com a fase da empresa? Porque nós estamos falando, por exemplo, no caso de empresas familiares, né? A gente tem empresas familiares começando, a gente tem empresas familiares que já estão na segunda ou na terceira geração. Eu imagino que esse modelo de governança corporativa, ele mude muito de acordo com a fase da companhia. Como vocês percebem isso? Eh, o Na realidade, todas as práticas de gestão e governança da empresa, elas vão se transformando e evoluindo quanto mais a empresa se evolui. Ela vai se tornando mais o ambiente mais complexo, as necessidades mais complexas, e para isso ela precisa de uma estrutura melhor, de sistemas melhor de controles, de informações, de dados, estruturas organizacionais, redefinição de papéis e responsabilidades. Então, o próprio processo evolutivo das empresas acaba demandando uma estrutura mais voltada para aquele momento dela. As empresas familiares, eu queria que você falasse conosco sobre qual que é o peso que elas têm entre as empresas de maneira geral no Brasil e no mundo. Quando a gente fala de empresa familiar, é maioria, é minoria? A gente tem uma diferença importante se a gente compara a realidade brasileira com a realidade de outros países? Bom, primeiro que o que se entende por empresa familiar, eu acho que a gente já pode selecionar duas características. Hã. Uma é aquela que nasce na própria família, ou seja, o empresário que constitui uma empresa, que já envolve sua família diretamente desde o início, ou seja, ela já nasce com essa característica. Mas a gente acaba aprendendo também que tem outras empresas que não nascem como empresas familiares, por exemplo, dois amigos que se tornam sócios num empreendimento, só que com o passar do tempo e o próprio crescimento da empresa, eles trazem familiares para dentro da empresa e ela assume características de uma empresa familiar. Ela não Uhum. nasceu assim, mas acaba se tornando assim. No caso, não existem números exatos, acho que realmente é praticamente impossível de se ter, mas estimativas apontam que no mundo ainda hoje, mais de 80% das empresas são de controle familiar. No Brasil, esse número pode passar de 85, chegar perto de 90%, porque é onde nasce o empreendimento mesmo, né? Ou seja, a força empreendedora acaba nascendo dentro das famílias. E mesmo empresas de capital aberto, mesmo grupos gigantes internacionais, acabam ainda tendo blocos familiares no controle. Ou seja, ela não perde essas características, não é? Ou seja, tem um peso bastante importante tanto na realidade brasileira como na Como realidade na realidade internacional, né? mundial. E se nós formos comparar um pouco o ambiente, talvez o Brasil pudesse ser mais comparável ao mundo empresarial europeu.
do Por que o quê? americano, porque Hum. o americano tem um mercado de capitais talvez muito mais forte e amplo e leva empresas a terem aquelas composições que se chamam das corporations, ser um controlador definido, não é? Então, mesmo aquelas empresas que a gente conhece, o fundador e ainda tem um papel de controlador, muitas vezes a participação dele no capital é muito pequena, ou seja, ele não é mais o dono do negócio. Aqui no Brasil mesmo, é só olhar na Bolsa de Valores, quantas empresas de origem familiar estão na Bolsa, têm suas ações negociadas, mas o controle ainda está com aquele grupo familiar. Não é? Deixa eu te perguntar agora, quais são os erros mais recorrentes das pessoas que estão à frente destas empresas familiares? O tipo de erro que pode ser evitado justamente pelo fato de ainda acontecer muito? Acredito que o mais o erro mais presente, não é? E o que naturalmente acaba ocorrendo é a mistura que existe entre o mundo empresarial e o mundo familiar. Não é? Então, como o empresário ele constitui o seu empreendimento levando familiares para fazer parte, em determinado momento os próprios familiares acabam fazendo uso de estruturas e recursos da empresa para benefícios próprios pessoais. E isso acaba misturando muito os papéis, ou seja, aquele recurso que deveria estar voltado exclusivamente para produzir, para trazer resultado para o negócio, acaba indo também trabalhar na casa do dono. Então, um funcionário qualquer que acaba prestando serviço para a família, sei lá, o contador da empresa que faz o imposto de renda dos familiares, ou o gerente de tecnologia que vai cuidar dos computadores da casa das pessoas. Então, já tivemos casos. Eu já vivi um caso com uma empresa no interior de São Paulo, em que no meio eu estava numa reunião com o diretor, no meio de uma discussão, o gerente da fábrica entra procurando o responsável pela manutenção. E o responsável da manutenção não estava, e tinha havido um curto-circuito, a fábrica tinha parado e ninguém sabia onde estava o chefe da manutenção. Depois de uma meia hora, encontraram esse chefe da manutenção, que ele não estava nem próximo, ele estava lá em Paraty, arrumando o motor do barco do filho do dono da empresa. Então a empresa ficou um dia inteiro com a fábrica parada porque o barco do rapaz tinha que estar em ordem. Não é? Quer dizer, aquele recurso que deveria estar sendo voltado para um negócio, para um empreendimento, acaba sendo usado em benefício pessoal e não empresarial. Então essa mistura acaba acontecendo. Misturar o caixa da empresa com o caixa da família. Não é? O próprio funcionário, além de pagar tudo que a empresa paga, como seus fornecedores, seus funcionários, seus impostos, acaba pagando os cartões de crédito da família toda, a escola da família, a reforma da casa, a reforma do sítio, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Uhum. Então, essa mistura acaba fazendo, inclusive, com que o empresário não tenha uma clara visão sobre a performance do seu negócio. Eu não consigo me olhar para os números e dizer esta empresa está indo bem ou não. Essa empresa está indo como ela deveria ir ou não, porque na hora que eu começo a misturar esses valores, eu perco essa noção do desempenho operacional do negócio. Nós estamos recebendo hoje aqui no Mundo Corporativo o Luiz Marcati, ele que é sócio e presidente da Mesa Corporate Governance. O Luiz, você falou com a gente já a respeito do perigo que pode ser essa coisa de misturar as questões da empresa com as questões da família, né? E deu inclusive um exemplo prático disso. Uma dúvida que eu tenho também, e que eu imagino que possa ser a dúvida de alguns ouvintes em relação a empresas familiares, é como lidar na empresa familiar, aquela que obteve um sucesso e vem se mantendo há mais de uma geração, como, lidar com o fato de diferentes gerações estarem atuando nessa companhia? E lidar com essas diferenças de gerações na gestão, quando a gente considera que diferentes gerações podem ter postos-chave nessa companhia. Como lidar com essa questão? Esse é um tema bastante crítico, não é? Quando começam a vir as novas gerações, porque as novas gerações vêm com visões diferentes, formações diferentes, e acabam trazendo, logicamente, cheios de ideias e energias, né? Querendo transformar todo o negócio. Via de regra, a crise começa aí.
Porque se o dono, o fundador do negócio, está à frente do dia a dia, ele tem o seu jeito de conduzir o negócio e não necessariamente ele se coloca aberto a dar espaço para as próximas gerações trazerem essas novas ideias. E isso pode abrir conflitos sérios dentro do negócio, porque os filhos do dono começam a dar ordens dentro da empresa, o funcionário não sabe mais a quem atender, claramente. É lógico que ele sabe quem é o dono, mas eu vou dizer não para o filho do dono ou para a filha do dono, só que ele está mandando eu fazer uma coisa que eu sei que o pai dele nunca quis que eu fizesse, porque ele sempre quer de um jeito diferente. Então, esse desafio realmente ele é muito presente. E o melhor jeito de você tratar isso e encaminhar soluções para ou para evitar ou para mitigar esse tipo de conflito é ter conversas bem construídas sobre, afinal, qual é a necessidade do negócio. Eh, o que e como essas boas ideias, essas novas ideias, podem fazer bem para o negócio. Como nós podemos convencer o fundador de que existem outras formas de administrar que não a dele? Agora, não tenha dúvida, Cássia, isso é um processo de conquista de espaço gradual. Tá? Uhum. Porque o dono, o fundador, aquele que construiu a empresa há 30 anos atrás e sempre administrou desse jeito e tem sucesso, ele vai resistir a mudar porque ele vai falar sempre deu certo desse jeito. É assim que eu estou seguro de administrar, é assim que eu conheço a minha empresa. A discussão não deve ficar para como ela veio do passado até hoje. Eu acho que essa discussão ela tem que estar alimentada e permeada sobre quais são as necessidades para o futuro do negócio, da empresa, até porque os mercados estão em constante transformação e agora acelerada transformação. Sem dúvida. Eu estou dando uma olhada aqui enquanto converso com você no site de vocês, da mesa Corporate Governance, e eu estou dando uma olhada que vocês têm uma preocupação com a dimensão humana da governança corporativa. Considerando isso e considerando as empresas que conseguem ser bem-sucedidas através de gerações nesse modelo familiar, quais são as principais características das pessoas que estão à frente destas empresas bem-sucedidas? O que que elas têm como denominador comum? Bom, primeiro, quando a gente olha para o ambiente corporativo, qualquer que seja ele, as pessoas são movidas por alguns fatores pessoais internos, né? Tá certo? Via de regra, numa empresa, a pessoa, além do seu crescimento pessoal e profissional, ela busca ou poder ou dinheiro ou as duas coisas. No caso de uma empresa familiar, é poder, dinheiro e afeto. E no caso, o afeto, ele pode ser um potencializador para o bem ou para o mal, né? Se Uhum. as relações afetivas estiverem bem construídas, bem resolvidas, esse afeto ele pode ser um amálgama muito importante. Agora, se esses afetos dentro do ambiente familiar não estão bem tratados e existem possíveis conflitos pessoais entre irmãos, irmãs, sobrinhos, primos, cunhados, isso vai se transportar para dentro da empresa e pode ser um estopim de grandes conflitos e muitas vezes destrutivos. A gente já ouve falar muito sobre empresas que são destruídas não por causa do mercado nem do seu produto, mas por brigas societárias ou porque a família acabou usando a empresa como um campo de guerra e a empresa foi destruída por causa disso. Então, esses fatores eu acho que são os decisivos para estar-se atento e trabalhar-se com eles. Sem dúvida alguma, o alinhamento da visão das expectativas empresariais tem que ser decisivo para isso. A família participar do dia a dia de um negócio, e a gente entende que a melhor forma é que isso seja dado como uma opção de vida. Uhum. Muitos fundadores e fundadoras de empresa declaram isso para os seus filhos: eu criei isso para você, logo você tem que vir para cá. E aí, ele só não perguntou para o filho o que que ele queria, Se ou ele para a queria ou não, filha, né? né? Ou se era isso que ele sonhava para a vida dele. Então, quando isso é feito no campo da obrigação, porque eu tenho que atender meu pai ou minha mãe,
existe um grande risco disso não dar certo. Principalmente se o filho ou a filha não tem aquilo como um objetivo para a sua vida. Um objetivo de carreira, de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então ele vai às vezes por obrigação, e por obrigação muitas vezes ele não vai ter nem o empenho, nem o amor, nem a energia alocada do melhor jeito para o negócio. Então, ser dado como uma opção de vida, eu acho que é um fator bastante relevante. Por outro lado, aqueles que não virão para o dia a dia, sei lá, vão fazer carreiras diferentes, eles também têm que ser preparados, porque um dia, mesmo ele tendo profissão completamente diferente daquele negócio, ele vai se tornar sócio do negócio. E como sócio, ele tem que entender como aquele negócio sobrevive, qual é a sua chance de crescer né, na Uhum. linha do tempo, quais são os riscos dele desaparecer na linha do tempo, avaliar se os administradores estão cuidando bem do seu patrimônio. Então, ele, como sócio, também tem que ser preparado para isso. Não é? Agora, conforme a família vai crescendo em gerações, também cresce a demanda por dinheiro. Não é? Então, esse muitas vezes acaba virando um grande limitador de crescimento das empresas. Se eu tenho que sustentar a minha família inteira deste caixa, eu vou tirar força desse caixa para investir e fazer a empresa crescer. Né? Então, isso também tem que ser muito bem trabalhado no ambiente familiar, porque o caixa não é infinito, né? Muito pelo contrário, tá certo? Ele pode acabar com o negócio. Sem dúvida. Tem uma outra questão que eu acho que é super importante da gente abordar aqui nesse mundo corporativo de hoje. Nós estamos conversando aqui com o Luiz Marcati. E, Luiz, na hora da sucessão, né? Você já falou que mesmo aquelas pessoas que não estão ali trabalhando diretamente na empresa, elas precisam se preparar para o dia em que elas podem se tornar sócias, né? Mesmo que elas não estejam ali no Sim. cotidiano da companhia. Eu queria te ouvir a respeito desse momento da sucessão, seja essa sucessão societária, ou seja quando de fato algumas pessoas se preparam para ter uma posição mais relevante na empresa, para ter uma promoção. Como esse momento deve ser encarado? Que tipo de preparação que deve ser feita? Como agir nesse momento da sucessão dessas empresas familiares? No mundo das empresas familiares, o tema sucessão talvez seja um dos mais críticos. E talvez um dos que mais provoquem crises e até desaparecimento de empresas, não é? Vários estudos apontam que menos de 30% das empresas fundadas em ambiente familiar sobrevivem da passagem da primeira para a segunda geração. Então é um alto índice de mortalidade. Sim, E altíssimo. por quê? Porque a empresa simplesmente não foi preparada para viver esses novos ciclos, não é? Os fundadores, eles têm a natural tendência a criar um modelo de funcionamento da empresa à sua imagem e semelhança, não é? Uhum. O que significa que sem aquela pessoa à frente, a empresa começa a correr sérios riscos dela não funcionar, porque ela estava acostumada a viver daquele jeito. As pessoas estavam acostumadas a responder a uma voz de comando naquela direção. Então, sucessão deve ser um plano com um prazo bem definido, com ações bem estabelecidas. Pensar-se não apenas em substituir o quem está hoje por quem vai estar amanhã, olhando para como a empresa é hoje. Tem que se olhar para o futuro. Quais são os desafios futuros desse negócio para a gente entender qual é o melhor perfil de liderança que esse negócio tem que ter. Tem um processo de convencimento, de entendimento do dono, do fundador ou da fundadora, no sentido de entender que existem outras formas de se administrar o negócio que além daquele que ele pratica. E ele aceitar e perceber valor nisso. Porque ele começa a dar espaço então para as novas ideias começarem a aparecer e a vingar no negócio, e o negócio passa a se transformar na linha do tempo. Evitar ao máximo que sucessão seja um evento, Hum. porque aí o risco está instalado. Não é? Não raro a gente vê casos de donos de empresa que falecem, desaparecem do dia para a noite, e no dia seguinte a família tem que sentar naquela cadeira e começar a tocar um negócio
e vai lidar com muitas dificuldades por causa disso. Então, tanto processos mal conduzidos quanto eventos como esse que eu citei no falecimento, na perda de uma pessoa, colocam em risco o futuro daquele negócio. Então, é preparar com o tempo. Por outro lado, também, Cássia, é muito importante que a pessoa que vai deixar aquela cadeira de comando também prepare o seu futuro. Um empresário que viveu por 20, 30, 40 anos, aquela função de empresário, empresário funciona no ritmo 24/7, né? Uhum. Tá certo? É todo dia, toda É, hora, o tempo todo. Imagina que aí, a partir de segunda-feira, ele não tem mais aquilo para fazer. É um, é um vácuo muito grande. É um vácuo de energia, de poder, de representatividade. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Não raro, o que acontece? Ele acaba voltando. sim. Ele volta, ele não aguenta ficar fora. Então, também se trabalhar a cabeça do sucedido para o seu próximo plano de vida, seja atuando no conselho, mas no conselho é pouco para ele, porque ele não vai estar mais no dia a dia. Então, o que mais ele pode fazer? Como ele pode continuar contribuindo, seja dentro da sua empresa, na sua família ou até com a sociedade, porque ele vai passar a ter outro tempo e colocar sua energia, seu conhecimento, sua experiência em outros projetos. Quando vocês são procurados na mesa por uma destas empresas para realizar esse trabalho, fazer esse acompanhamento na empresa, ajudar essa empresa a crescer, ajudar essa empresa familiar a continuar existindo através das gerações, quais são os primeiros passos? Como vocês trabalham? Eh, esse momento da chegada do empresário para falar conosco é muito interessante. Muitas vezes ele vem pelo caminho de eu preciso crescer ou eu preciso corrigir, não é, alguma coisa na empresa e eu entendo que pela governança eu vou conseguir fazer isso, ou eu vou preparar minha sucessão, ou seja, são várias as demandas que Uhum. chegam. Mas talvez a que mais leve empresários a falar conosco, traduzindo o que ele nos fala, é assim: eu estou precisando que vocês me ajudem a profissionalizar a minha empresa. E ao conversar com ele, a gente entende que profissionalizar a empresa, no conceito dele, é me ajuda a demitir aquela parentada toda que está lá, que consome dinheiro e não me ajuda, E é sabe? uma questão super delicada, né? Muito delicada, porque ele parece que ao demitir os parentes, ele resolve o problema na empresa, mas ele transfere isso para dentro de Da casa, vida. não É. é? E aí a gente tem que ajudá-lo a entender que profissionalizar uma empresa não é demitir parente, é ele passar a ter uma relação profissional com aquelas pessoas, sejam da família ou não, não é? Mas, sem dúvida alguma, o começo de uma conversa para ajudá-lo nesse sentido é um diagnóstico muito bem feito. A governança corporativa tem lá suas estruturas, tem são as conhecidas boas práticas da governança, mas a governança é sob medida. A gente não Uhum. consegue importar uma governança bem-sucedida de uma empresa e tentar copiá-la em outra, Não tem porque as receita de bolo pessoas aí, são né? diferentes, Uhum. a cultura organizacional é diferente. Então, um profundo diagnóstico para entender as características daquelas pessoas, daquela empresa e os desafios futuros é que nos ajudam apesar de eu ter os guias para ajudar a instalar as boas práticas, como é que a gente recheia esse bolo para esse ambiente societário, para essa família e para esse negócio. Interessante que a gente tem algumas participações aqui de ouvintes. A gente recebeu, por exemplo, do Marcelo Rego um comentário. Ele não faz uma pergunta, mas ele comenta que ele é sócio do irmão. A filha também trabalha com eles, mas eles não misturam relações familiares, cada um tem a sua função na empresa e, pelo que ele conta, está dando tudo certo. Aí, por outro lado, tem outro ouvinte que escreveu para cá com uma pergunta, que é o Israel Alves dos Santos, via Facebook aqui da CBN, perguntando assim: capital de giro. Como não comprometer? Deixa implícito que talvez ele esteja comprometendo o capital do giro em questões outras que não exatamente as estritamente ligadas ao cotidiano da companhia. Isso é uma coisa muito difícil. Você conversou conosco lá no comecinho da nossa conversa falando dessa importância, né, de administrar Sim. bem o caixa. Essa é uma das questões mais recorrentes nesse tipo de empresa? Acaba sendo exatamente por alguns pontos que nós citamos sobre
principalmente quando as próximas gerações começam a estar ligadas ao negócio e a demanda por remunerar mais pessoas cresce dentro da empresa. Um dos fatores mais difíceis, mas talvez mais decisivos, principalmente nesse aspecto de caixa e capital de giro, estão ligados a como a gente remunera os familiares que trabalham na empresa. Se passando pelo caminho da profissionalização, como nós falamos, e na profissionalização eu vou me relacionar com as pessoas que trabalham aqui de uma maneira profissional, sendo da família ou não, familiar não deveria ter um salário especial. Uhum. Familiar deveria ter a sua remuneração adequada ao seu papel e responsabilidade, como qualquer funcionário dentro lá da nossa estrutura de cargos e salários. Não é? Premiações baseadas em entrega, em performance, em cumprimento de meta. O problema é quando a gente começa por ser da família, eu dou uma remuneração diferente. Por ser da família, eu não posso trazer esta pessoa. Como é que eu vou trazer meu filho para trabalhar na base da empresa? Meu filho já entra como diretor na empresa. Então, o próprio empresário acaba criando armadilhas para si próprio, em algum momento, não é? E não é raro, cara, se a gente encontrar empresas que acabam se endividando muito mais para honrar a remuneração da família do que para tocar o seu negócio. Eu estava dando uma olhada aqui no site também, que vocês têm uma grande experiência lá na mesa Corporate Governance com relação a estudos, né? Eu estou vendo que tem uma série de pelo menos 7 estudos. Como que É. vocês realizam esses estudos que estão aqui no site de vocês? Esses estudos começaram, creio que há uns 8, 9 anos atrás, talvez, por aí. Quando na consultoria nós entendemos, porque você tem uma literatura bastante técnica, né? Ou pelo Aham. menos tinha lá na época. Hoje até o assunto governança está mais presente no dia a dia nosso, mas lá atrás não tinha tanto. E era difícil entender o que afinal é essa tal governança, onde é que ela fica, como é que a gente lida com ela. Então, o que nós acabamos resolvendo, no nosso time de consultores, nós começamos a escrever alguns artigos sobre determinados assuntos ligados à governança corporativa, principalmente em empresas familiares. Uhum. Então, a cada ano e meio mais ou menos, nós juntamos esses artigos em um desses estudos e aí acabamos soltando e divulgando isso. Então, nossos clientes, as pessoas do nosso relacionamento recebem, mas eles estão disponíveis no site, inclusive para baixar lá em PDF. E acaba sendo muito rico, um instrumento muito rico, porque na prática nós estamos trocando experiências e contando nossas vivências e nossas crenças nos temas ligados à governança em empresas familiares, que para os empresários e para as famílias se torna um fornecimento de conteúdo relevante onde as pessoas acabam se vendo. Não raro elas se encontram em algumas situações dessas que são citadas, não é? Isso. E aí só Então, fica para. muito rico e até porque é uma leitura fácil, Sim. rápida. Então, está saindo inclusive o oitavo agora, Hã. o oitavo estudo, onde nós fizemos uma coletânea apenas com as charges. Em Uhum. cada uma desses cadernos a gente tem algumas charges, esse a gente concentrou apenas nas charges, mais lúdico. Muito legal. Estou dando uma olhada aqui. Tem, por exemplo, um estudo sobre os cenários estratégicos, os desafios para se criar o futuro. Tem um outro, premissas para um plano de sucessão, tema que nós abordamos aqui também. O estudo 5 é o estudo acordo de sócios. Tem um outro sobre mudanças em estrutura de propriedade. Tem o estudo 3 sobre o conselho de administração nas empresas familiares. E como o Luiz salientou, você vai lá no site da mesa Corporate Governance e consegue acessar todos esses estudos na íntegra. Esse mundo corporativo de hoje vai ficando por aqui. Nós recebemos hoje o Luiz Marcati, ele que é sócio e presidente da mesa Corporate Governance. Luiz, muito obrigada pela sua presença, por ter estado aqui no mundo corporativo hoje conosco. Essa eu que agradeço, fico à disposição de vocês a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigada. Lembrando que o mundo corporativo conta com uma grande equipe aqui na nossa produção. Hoje nós contamos com Guilherme Dogo, com o Rafael Furugem, a Clara Marques, a Débora Gonçalves, também a Isabela Ares. Nós voltamos na semana que vem. Muito obrigada, até lá.